Vamos aí para o nosso penúltimo painel, né? Vamos falar agora. A ideia aqui é a gente conversar um pouco agora com os fundos de pensão, né? A visão para os seus investimentos. Muito prazer que eu chamo aqui Cláudio Gonçalves, diretor de investimentos da. Pela sua presença. Bem-vindo. Senhor Paulo Werneck, diretor de investimentos da Fundação Petros. Obrigado. E para mediar, temos aqui André Natali, diretor de investimentos da Fundação Promon. Muito obrigado. Legal, boa tarde a todos. Satisfação enorme estar aqui com vocês. Obrigado, Trígono, obrigado, Fred, obrigado, Brandão, Werner, e cumprimentar aqui os meus companheiros de painel. O fato é que a Trígono não brincou em serviço. A gente está com um painel de pesos pesados dos fundos de pensão. Aqui no palco, a gente tem 400 bilhões de investimentos, ou de patrimônio sob gestão. Achei que era em quilos, né? Porque a gente está pesando em arroba, né? Mas o fato é que é muito dinheiro na mão de das duas principais gestoras, né, de fundo de pensão do país. Isso dá mais ou menos 1/3 da indústria de previdência. E não é peso pesado só em dinheiro, mas acho peso pesado também em experiência e história para contar. E o meu papel aqui é poder organizar um pouco o painel para que vocês expliquem para a gente um pouco do dia a dia do fundo de pensão. É uma plateia de pessoa física, acho que de investidor pessoa física, que acho que não está tão habituada com fundo de pensão. Então, o que eu queria propor aqui era talvez quebrar o painel em 2 blocos. Um bloco mais voltado para que a gente entenda quem são os fundos de pensão, que bicho é esse fundo de pensão, onde vivem, do que se alimentam. Então, um pouco nessa linha. E depois a gente entra na visão de investimentos mesmo, para saber como é que vocês gerem a carteira. E para começar o painel, já botar a bola rolando, queria que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho da experiência de vocês e das suas trajetórias. Depois a gente entra numa pergunta sobre processo. Mas, por favor, então, Cláudio. Por favor. Bom, obrigado, André. Obrigado a todos aí por atender aqui ao nosso painel. Me apresentando um pouco aqui, né, Cláudio Gonçalves, eu sou atualmente o diretor de investimentos da Fundação Previr, né? A minha história é dentro do Banco do Brasil, né? Já há 20 anos como funcionário do Banco do Brasil, os últimos 4 cuidando da operação do banco lá em Miami, operação de banco, né, de banking. Passei pelo private banking do banco nas regiões Centro-Oeste e em São Paulo, e cuidei da área de investimentos para pessoa física varejo na direção do banco, na direção geral do Banco do Brasil. Então, eu vou deixar a minha biografia por aqui, tá? Porque o Werneck vai tomar mais ou menos uns 20 minutos de vocês para falar por onde ele passou durante esses 30 anos aí de história, 40 anos de história aí, já há bastante tempo aí como gestor, né, em fundos de pensão. Mas, não esse tempo todo em fundos de pensão, não, mas enfim. Bom, meu nome é Paulo Werneck. Atualmente, eu estou na cadeira, junto aqui com o meu amigo Cláudio, né? Nós somos primos, na realidade, né? Somos ligados umbilicalmente. Quando eu falo isso, é no entendimento que a gente hoje é uma empresa, tanto a Previ quanto a Petros, uma empresa que tem a sua governança, cada um na sua especificidade, né? Que a gente presta serviço para uma das 2 maiores empresas da América Latina, vamos falar assim, né? Banco do Brasil e Petrobras, né? Petrobras hoje tem por volta de 90 mil funcionários, né? E eu tenho sobre responsabilidade 135 bilhões de reais para pagamentos de pensionistas que já estão aposentados e recebendo, por volta de 150 mil pessoas. 150 mil pessoas, então você pode ter uma ideia, se multiplicar por uma família média de 4 pessoas, nós estamos falando de 600, 700 mil pessoas que estão envolvidas, dependente desse dinheiro. E gente na fase de contribuição e gente na fase, né, de crescimento da sua poupança e gente na fase de
de seu recebimento, porque o cara trabalhou 40 anos ou 35 que seja, e está fazendo agora, recebendo os seus benefícios, né? Minha história é bem curta, eu estou desde os 18 anos de idade sentado numa mesa de operações, né? Trabalhei em corretora, trabalhei em banco de investimentos, na maioria deles foram empresas estrangeiras, multinacionais, Citibank, a ABN AMRO, recentemente Rabobank, e eu sempre fui de tesouraria. Eu acompanhei toda a evolução. Eu posso falar que eu acompanhei, porque eu estou desde de 83 sentado numa mesa de operações, né? Eu saí do jardim de infância e fui direto para lá, né? Quando aprendi a ler e escrever. E eu vi e continuo observando o ciclo que o mercado brasileiro vem se desenvolvendo ao longo do tempo e a reflexão que a gente tem, tanto isso na economia, na realidade, né? Na forma e na dinâmica como isso se dá, até mesmo aqui a plateia, na sua maioria composta de pessoas físicas, né, de pessoa física, entendem hoje a importância que você tem de fazer uma poupança e administrar bem os seus recursos, né? Então, isso não é diferente do que foi dito aqui desde o início, né? Na questão de saber selecionar, saber do objetivo principal. E o fundo de pensão, na realidade, também passa por essa mesma questão. As mesmas discussões que vocês têm, a gente também tem, porque o dinheiro que está lá, ele tem um objetivo e a gente precisa assegurar que esse objetivo seja cumprido, né? Um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, sem alusão a nenhum viés político, né? Mas você tem o norte e você vai acertar a tua bússola naquela direção que você traçou. E aí, de novo, o importante é ter sempre o objetivo e o norte traçado, né? Ao longo do tempo, como falaram aqui, cadê o Wilson? Falou aqui que, né, market time não paga a conta, né? Eu vejo pelo acompanhamento que eu vi, né? Eu peguei a fase dos anos 80, né, que existiam os yuppies, né, que sentava na cadeira, fumava charuto, aquela coisa toda, aquela bagunça toda. E hoje o mercado é muito mais consciente de que não é isso que paga a conta. Tá. Não existe mágico, não existe milagre. É disciplina. Eu queria pegar esse ponto da experiência de vocês em seguida, mas pegar um ponto que você falou aqui, a responsabilidade de cuidar do dinheiro dos outros, né? E especialmente o dinheiro que vai pagar a aposentadoria das pessoas. Você tem 100 e tantos bi, o Cláudio tem outros 200 e tralalá. Ou seja, não falta responsabilidade fiduciária aqui. E eu queria começar explorando um pouco de processo e governança. Como é que vocês se organizam na estrutura de vocês para cuidar desse dinheiro todo? Se você quiser continuar, Werneck, na pegada que você estava, ou Cláudio, fiquem à vontade. Bom, deixa eu falar então rapidamente, porque senão não sobra tempo para mim, porque ele fala muito. Eu conheci o Werneck há 2 meses, né? Viajamos juntos, né, numa viagem para Londres. E não foi lua de mel, né? Não foi lua de mel. Deixa bem claro. Foi amor à primeira vista, sabe? Assim, é um companheiro de viagem que nos mantém bem entretidos, assim, sabe? Conhece tudo de Londres. Ele era nosso guia lá. Mas, enfim, voltando, né? Previ. Como é que a gente faz a gestão daquela entidade, daquele tamanho? Bom, a Previ, para quem não conhece, né, muitos aqui conhecem, porque são funcionários do banco. Paula, se eu estiver falando alguma besteira, você levanta a mão, entendeu? E fala assim, está falando besteira. Mas, enfim, 120 anos, né, antes mesmo de existir a Previdência Pública no Brasil, né, a Previ, através lá dos funcionários do Banco da República Federativa do Brasil, fizeram lá uma caixa lá de Montepio lá e iniciaram esse processo de visão de futuro, de aposentadoria, né? Então, passados 120 anos, hoje com patrimônio de 255 bi, e o interessante da Previ é que a Previ tem 2 bichos diferentes ali dentro. O primeiro é um BDzão, né, um BD, né, um plano de benefícios definidos para funcionários pré-98, onde 99% desse público já está aposentado. A gente tem mais ou menos 1% na ativa. É um plano onde a estratégia de investimento ela tem o viés de imunizar o passivo, então é um liability-driven investment, né? Então é algo que a gente está olhando o passivo e procura fechar os gaps de duration ao longo dos anos, das décadas, né?
até, né, o final do plano em algum momento nos próximos 60 anos. Tá? E a ideia é, né, você sai de uma posição de maior risco e vai diminuindo esse risco à medida, né, que o plano vai ficando maduro, ele já está super maduro. Né? Então, isso é definido numa política de investimento, que é aprovada para 7 anos e revista todo ano. Agora a gente está em época de revisão da política de investimento, onde a gente olha lá qual que é a filosofia de investimento, os limites, não só os limites regulatórios e legais que estão dados, mas os limites, né, para cada tipo de veículo de investimento, de estratégia de investimento. Então, a gente tem os nossos limites internos lá, definidos dentro da governança, que é muito forte na Previ. E esse é o BD, 110 mil vidas ali, né? 110 mil assistidos, ou beneficiários, ou pensionistas. Mas que tipo de ativos vocês usam para fazer esse casamento no BD que você estava falando? Hoje a gente está utilizando as bolas longas, né? A NTNB longa, né? Nos diversos vértices ali. A gente vai identificando, né? O nosso pessoal de ALM faz a identificação ali de onde existe gap de duration. E à medida que a gente vai identificando, né, a gente vai saindo de posições de maior risco, ou então pegando valores que vão entrando ali de pagamento de cupom, de pagamento de dividendos, enfim, todo o caixa, né, envolvendo esse plano 1, e a gente vai fechando os gaps de duration, enquanto as NTNs longas estiverem adequadas ao nosso objetivo primário, que é a meta atuarial, né, do plano 1, que é inflação mais 4,75. Né? Então, hoje ainda existe prêmio, né, nos vértices mais longos, e nos curtos também, óbvio, né, mas nossa ideia é ir fechando o gap de duration. Tá? Sabe que tem, acho que muita gente escutando você falar, e eu também já escutei isso pessoalmente, que a vida do gestor de fundo de pensão de plano BD está fácil porque os juros estão em 6%, ou 5,80%, né, os juros longos, e que basta comprar esses títulos na curva e sair de férias. Tá fácil, por aí? Tá fácil, porque você não está sentado na minha cadeira, né? Mas fosse só comprar e vender ativo, estava ótimo. Tá? Mas eu confesso, é mais fácil gerir o BD maduro, do jeito que está o plano 1, do que o Previ Futuro. O Previ Futuro é o segundo bicho que eu ia falar. É um bicho que está ali com 30 bi. Um CD. É um CD. É um bicho que está com 30 bi. A estratégia ali é performance seeking, né? Ou seja, gerar alfa. A gente possui ali 8 perfis, né? 4 ciclos de vida e 4 risco-alvo. Então, tem ciclo de vida 40, 50, 60, 30, 40, 50 e 60. Tem risco-alvo que vai desde conservador até o agressivo, são 4 risco-alvo. E o desafio ali é justamente gerar esse alfa, né? Cliente conservador, cliente super arrojado, né, conseguir fazer a alocação. A gente criou, né, e aí tem a política de investimentos. Na política de investimento, toda essa parte, né, envolvendo essa é uma peça raríssima, né? Tem toda a parte envolvendo os limites que você pode atribuir, né? Você olha a regulação e depois você olha os limites internos. Então, a filosofia de investimento, o painel anterior falou de gestão ativa de renda variável. Esse é um desafio que a gente tem hoje para poder conseguir gerar esse alfa, né, dentro do Previ Futuro. Então, é mais ou menos isso. Né? Tem o BD, tem o CD. Fala um pouquinho do tamanho da equipe. Assim, quantas pessoas trabalham para fazer a gestão do CD, por exemplo? E fala um pouquinho também da governança. Assim, como é que é a tomada de decisão? Olha, a diretoria de investimentos da Previ, hoje, ela é composta por 2 gerências executivas, né, 2 gerentes executivos, com os gerentes de núcleo e com seus assessores, são mais ou menos 65 pessoas debaixo dessa estrutura. Né? Então, ela está dividida ali em renda variável, renda fixa, valuation de empresas e de imóveis. A gente tem a parte de derivativos, a gente usa muito derivativo para fazer hedge de posições de renda variável que a gente tem no plano 1, né, no BD. Existem alguns limites, né, que tem alçadas, né, e são várias. Né, tem alçada para renda variável, tem alçada para renda fixa, tem alçada que para no gerente de núcleo, que vai no executivo, que vai no diretor, que vai na diretoria e, finalmente, no deliberativo.
Então, se eu fosse de cor e salteada aqui, eu não consigo te falar quais são os limites. Só que os limites são altos, porque a Previ é a Previ, né? 260 bi. Então, a questão ali da responsabilidade fiduciária, ela é estabelecida na própria política, no próprio estatuto, né, da Previ, você consegue definir ali as alçadas, e tanto de compra quanto de venda de ativos. Ótimo, legal, Tá bom? muito bom, obrigado. Werneck, e você, como é que você faz lá? Bom, gente, só para dar uma equalizada aqui, talvez as pessoas não estejam acostumadas. O que é o plano de benefício definido? Significa que o participante ele contribuiu mensalmente por uma parcela do seu salário e a patrocinadora, que seria uma empresa, no caso a Banco do Brasil ou a Petrobras, colocou nesta poupança o equivalente. Tem lugar que é 1 para 1, tem lugares que já foram 4 para 1, então para cada R$1 a empresa coloca 4, aí tem, agora na sua maioria está tudo em 1 para 1, né? Então você já larga de 100%. Então para R$1 que você tira do teu bolso, você coloca ali, e no final, quando a pessoa atingir o seu período de aposentadoria, ela mantém, de acordo com as regras para cada plano, ela mantém o recebimento do seu salário, né, um fluxo de recebimento ao longo do tempo, né? Por isso que aí se casa, quando a gente fala da meta atuarial, significa que você olha a tábua atuarial e coloca nessas contas para ver a probabilidade, quem vai morrer, quem não vai morrer, etc. e tal, para você poder olhar e calcular o seu fluxo de caixa. No fundo, parece complexo, mas não é. É bem mais simples do que a gente imagina, né? Porque quando eu falo, na hora que você aprende que 1 mais e elevado a n, né, é a solução do negócio, você consegue deslocar o dinheiro ao longo do tempo, né? E é um business de gente feito para gente. Eu tenho 85 pessoas, de renda fixa, renda variável, analistas, macroeconomistas, todos eles macroalocador que decide e olha todos meu passivo, porque diferente da Previ, a Petros ela é uma multipatrocinadora. Então eu tenho 37 planos que eu tomo conta. Então são 37 patrocinadoras, né, que colocam dinheiro, com seus funcionários colocando também, e delegando para a gente a responsabilidade, que esse é o ponto mais importante, né, que é o dever de fidúcia. A gente sabe tomar risco, a experiência que a gente tem, a gente consegue, mas tem que entender que esse dinheiro é um dinheiro mais... Todo dinheiro é, entre aspas, sagrado, né? Mas esse dinheiro é um dinheiro bem mais sagrado porque ele mantém a pessoa sobrevivendo ao longo do tempo. Então, no plano BD, qual que é o objetivo do cara? Ele quer que o fluxo de recebimento se mantenha na perpetuidade até ele falecer, e depois, de acordo com as regras, é igual um fundo. De acordo com as regras, vai se estabelecendo para os seus sucessores assim, necessariamente. Então, isso seria o que é o meu passivo. Então, isso tem que estar muito bem mensurado. O segundo que eu tenho é a parte do ativo, é fácil. No caso o ativo sempre é mais fácil da gente, a gente vai discutir aqui rapidamente. E o caso mais importante também, que agora que está em crescimento, porque os BDs não é mais permitido, né, você ter planos BDs no sistema, então é proibido, porque existe uma certa responsabilidade, né, da patrocinadora também. Então isso entra no balanço, porque o plano de benefícios ele é uma extensão da parte de recursos humanos, né? É um benefício que você está dando. Então, esta dívida, esse passivo, ela também entra no balanço da patrocinadora. Então, a Petrobras e o Banco do Brasil têm tem uma obrigatoriedade de manter tudo isso de acordo para poder exercer. É uma dívida que ela tem, né? E o caso do plano CD, que chama contribuição definida, e no Brasil já inventaram, né, a Jabuticaba, né, tem um plano CV também, que é um mix dos dois. Mas, enfim, no plano CD, qual que é o objetivo do teu cliente? São os nossos clientes. É receber uma sacola de dinheiro no final da sua vida. Está aqui, ó, eu poupei, você contribuiu, eu consegui gerir esses recursos, está aqui dentro do que acontece, né? Você vai receber uma montanha de dinheiro de acordo com a sua contribuição, né? Então, simplificando, é assim que funciona. Agora, como a gente faz para chegar a atingir esses objetivos, não é nada diferente do que os gestores que estavam aqui explicando, né? A gente utiliza os ativos, renda fixa, renda variável. Aí, no caso
que está muito em voga hoje falar que seria a imunização da carteira, significa o seguinte: eu, depois de vários anos em asset management, qual que é o meu mandato? Que objetivo eu tenho para esses recursos? Né? Então, vocês pensem bem, qual é o destino que eu vou dar a esse dinheiro? Esse destino ele vai delimitar o que é meu risco, a probabilidade de ganhar e perder. Fazendo a contabilização e o exercício na prancheta de que cada ativo pode contribuir com esta volatilidade, a gente vai fazendo essas alocações de acordo com liquidez, caso dos planos BDs. É muito importante porque eles já estão na fase de pagamento. Hoje eu faço mais pagamentos do que recebimento nos meus planos BDs. Eu pago por volta de 1 bilhão e 600, entre 400 e 1 bilhão e 600 por mês de salário para os aposentados, que dá por volta de 12 bi por aí por ano, mais ou menos, que eu tenho que pagar. Então eu tenho que ter um controle de caixa muito eficiente, porque não adianta. O cara vai receber o salário dele, é isso que ele quer. Então ele já está na fase de desinvestimento. Na fase de desinvestimento, o que eu vou escolher para colocar nessa carteira? O que faça com que eu esteja casado o meu ativo com o meu passivo. Então, hoje, as NTNBs que estão tradando na faixa de 5,80 mais longa, e o meu passivo, então, o que eu tenho para pagar é na faixa de 4,80, ainda existe um spread bom. Hein? Então, isso faz com que a nossa vida fique um pouco mais fácil, não tão... Não dá para sair de férias. Não, né? Resolvida. O outro lado, você tem o plano CD, que é essa montanha. E aí entra a técnica de gestão de carteiras, né, que vai desde o que a gente tem de investimento no exterior, a equities, a derivativos, a crédito, a renda fixa normal, a ações, a private equity, tudo sendo mensurado. A evolução que eu vejo nessa estrutura hoje, que é a área de risco e governança e o processo decisório, ele está muito bem fundamentado de uma governança implementada dentro das fundações. Esse foi o avanço desde 2015. É porque anterior a Petros, eu passei 4 anos como diretor de investimento da FUNCEF, né, naquela crise de 2016, para a gente resolver qual seria a situação. Então, nesse período, eu passei um tempo no BTG, lá no Asset, e depois eu voltei para a Petros, onde eu estou agora esses 2 últimos anos. Então, o que eu vejo da evolução é a área de risco é muito importante. Então, para todo mundo aqui, de novo, é a mensuração da sua capacidade de ter o tanque de oxigênio para atravessar a volatilidade que você vai ver na frente. Entendeu? Então, como disse meu amigo Wilson, né, tem que vender quando tem comprador e comprar quando tem vendedor. Mas isso tudo, de novo, se a gente ler o livro do David Swensen, que é a Bíblia Sagrada, para todos aí que fazem um pouco de gestão, ele fala que o segredo, ele foi o cara que revolucionou o endowment de Yale, ele fala que o segredo do negócio, o segredo não é porque não tem mágica, é conta. É simplesmente conta, processo e disciplina. Né? É fazer uma escolha muito bem elaborada de gestores, porque a gente está falando que é um business de gente que trabalha com o imponderável. Como o Wilson falou aqui, eu não tenho capacidade de amanhã falar o que vai ser o preço da Vale do Rio Doce. Eu vou dar um range, eu vou usar métodos estatísticos, eu vou usar projeções, algumas simulações e algumas coisas que vão me dar uma tentativa de uma probabilidade maior do que 50% de eu acertar. Porque se eu tiver maior do que 50%, eu tiver essa capacidade, né, aí eu vou sentar lá e operar o meu dinheiro. Né, que aí eu fico milionário se eu tiver essa capacidade de adivinhação. Ninguém tem essa capacidade de adivinhação. É impossível de ter, porque a gente trabalha com imponderável. Visa aqui o exemplo da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Quem projetava isso? O louco, com todo respeito ao Putin, levantou de manhã, vamos invadir a Ucrânia. E o mercado... Então, todos esses ciclos têm que entrar em todos os nossos cenários de projeção Mas deixa eu pegar esse ponto, então, do ciclo mais recente, que talvez... Eu também sou diretor de investimentos de uma entidade que é muito menor que a de vocês. A gente faz gestão de 2 bilhões de reais, não é pouco dinheiro. Existe também a responsabilidade fiduciária. São 2 pessoas para cuidar desse dinheiro, mas o fato é que eu estou nessa cadeira de diretor de investimentos de 2018 para cá. E aí, lá em 2018, eu já reclamava. Nossa, a vida está difícil, o juro está caindo. Acho que o juro estava 6% lá em 2018 e caindo. Depois veio a pandemia, então, eventos imponderáveis que você está colocando. E depois, sei lá, o juro foi para 14%, e aí a gente teve o fim da era do juro baixo.
a questão dos Estados Unidos, o juro bateu 5 recentemente, tem guerra, Ucrânia, guerra Israel, enfim, não falta emoção para a gente fazer gestão de investimento. Nunca faltou. Aliás, desde que eu estou no mercado, nunca me faltou emoção. Acho que o culpado sou eu. Exato, mas eu queria te perguntar isso. Esse ciclo recente é o ciclo mais difícil da história para fazer gestão de investimento? Para você também, Cláudio, assim, com a experiência de vocês, ou eu estou tendo o viés do curto prazo? Você vai poder falar isso sempre no ex-post, né? Nunca no ex-ante. Se você acertou, ótimo, né? Pô, realmente foi difícil. Se você errou, você vai falar que foi difícil. Se você vai acertar, falar, não foi. Você acertou ou errou? Graças a Deus, a gente se cerca de todos os instrumentos e todos os profissionais capacitados para aumentar a probabilidade de acerto. Então, eu posso falar o seguinte, na Petros, o que a gente fez? A gente imunizou a carteira, então nós casamos o passivo e o ativo certinho com spread positivo. Agora nós estamos defendendo para que esse spread não seja consumido. E na carteira que a gente faz uma gestão de portfólio, usando quem conhece aqui, Markovitch, né, buscando o Sharpe perfeito, etc. e tal, nós fizemos e acertamos. Então nós estamos entregando além dos nossos objetivos. Bate na madeira, se Deus quiser, se dezembro fechar tudo certinho, porque ainda tem... É um sistema muito regulado. Né? Porque eu ainda tenho que dar obediência aos meus participantes, à patrocinadora, ao Conselho Deliberativo, que é o órgão principal que coordena todo esse trabalho e define processo, estratégia, etc. e tal, além do regulador, que chama-se Previc, que estabelece limites onde eu posso e o que eu não posso fazer. Então, assim, a gente não pode reclamar, graças a Deus, fizemos um bom trabalho até agora, porque fizemos uma recuperação significativa nesse aspecto. Então, e você, Cláudio, como é que foi esses últimos 5 anos? Estou sentado na cadeira há 3 meses, né? Então eu vou me... Enfim, no mercado financeiro vai abstrair. me abster de falar. Pela gestão anterior. Mas uma coisa que me... Né, assim que eu cheguei, né, eu pedi lá para o pessoal me contar uma história, né, para mim poder me encaixar nessa história e continuá-la, né? E teve esse período difícil, né, com taxa de juros ali que bateu 2%, né, coisa que a gente acha que nunca mais vai ver na história do Brasil. Veio pandemia, né, e aí você começa a ter dificuldade para poder fazer essa estratégia ali de imunização do teu passivo nesses planos mais maduros. E quando a taxa de juros começou a subir, né, e de novo, histórias que me contaram, né, a gente acelerou dentro da Previ esse processo de LDI, né, de Liability Driven, porque as curvas foram mexendo nos vértices mais longos, e coisa que até então, né, com taxa de juros próximas a zero, você olhava longo e falava, isso aqui não faz sentido porque não cobre nem o atuarial. A partir do momento que isso os vértices foram abrindo, né, o mais longo que a gente tem aberto hoje é 60, né, o Werneck, 60, né? 60. Os vértices foram abrindo, a gente foi fazendo essa política, enfim. Então, quer falar? Tem um ponto que é interessante, que é o seguinte, né? Os exageros sempre são, né, os extremos são as piores posições. Né? Acho que o bom senso, o equilíbrio aqui acaba... E aí a gente tem que ter bom senso e equilíbrio, porque a gente, no fundo, se for o meu dinheiro, eu tomo o risco que eu quero, mas o dinheiro dos outros, eu tenho que estar muito bem. E aqui meus amigos que são gestores de terceiros sabem que a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande na hora de tomar a decisão, porque assim, tem maluco que pode falar, o dinheiro não é meu, é dele, dançou, né? Mas não é bem assim. Então a gente tem que ter uma responsabilidade muito forte, é o que a gente está falando. No meu caso aqui são 700 mil pessoas que estão envolvidas nisso, se não me engano, são 2.400.000 pessoas que estão envolvidas, estão dentro do sistema fechado, se eu não estou equivocado. Né? Então, a gente afeta diretamente, economicamente, diminuição de renda ou aumento de renda, e imagina isso, o efeito que dá secundário na economia. Mas os dois extremos, geralmente, ele faz o seguinte, a gente tem objetivo para entregar, a gente tem meta. Todo mundo tem meta, objetivo, a Trígono tem meta de vendas, de produto, a própria Azimut. Todo mundo aqui tem objetivo e todos nós aqui na sua vida profissional também tem, e não é diferente desse lado. Né? Agora, como a gente vai atingir isso que é importante. E os extremos
causam sempre distorções pela sua nova adequação. A gente viu um período, um ciclo, aí você pega 10 anos, eu vou pegar, estou um pouco mais experiente nessa coisa, você olha o ciclo, vamos falar o ciclo mundial, a redução de juros, vem de 10 anos para cá que os juros lá fora, nós estivemos agora em Londres, eu estava em Nova York, depois voltei para Londres, conversando com gestores, foi um ciclo de redução de taxa de juros no mundo inteiro. Isso gerou uma série de coisas. Agora está todo mundo preocupado com como é que vai ser o efeito da taxa de juros americana. O cenário é o seguinte, essa redução de juros, olhando uma fotografia mais de fora, olhando o seguinte, o nível de taxa de juros de equilíbrio no mundo, que eu falo que é o juros neutro, mudou. Não é mais 2% como foi aqui no Brasil. Se deveria ter sido ou não, porque queriam empurrar um crescimento que gerou um déficit. Entendeu? Agora nós estamos discutindo o déficit americano, do maior país do mundo, e está todo mundo, né, que é a moeda que lastreia todas as negociações. Então, a China saindo do sistema, quer dizer, tem toda uma reorganização geopolítica que bate na questão do quesito de discussão do que é a nova taxa de juros de equilíbrio, que vai parametrizar tudo. Eu não sei se... Aí eu consigo olhar, aí de novo a gente vai entrar na questão dos estudos e falar... É 5, é 10, eu não sei. Aí, isso vai ser uma questão de fé. Mas, Werneck, deixa eu pegar... Você deu um spoiler da minha próxima pergunta. A gente está com pouquíssimo tempo, mas acho que é uma pergunta fundamental, que é entender essa visão de futuro, assim, com relação à alocação de capital. Então, a gente passou por outros painéis hoje, o pessoal falou bastante sobre isso, sobre se a bolsa está atrativa, se a bolsa está barata, não está, vamos comprar em uma B curto, em uma B longo. Então, eu queria entender um pouco da cabeça de vocês em relação a que ativos vocês estão comprando. Essa pergunta ela é relativa, a resposta é relativa. Ela está barato tocar em relação ao quê? Né? Eu posso comprar assim, ao que eu acredito. A definição do que é a taxa de juros do mundo hoje, eu não sei ainda. O Fed já definiu o que vai ser, vai cair. Estava aqui, o Jorge estava falando que, né, a projeção, etc. e tal, e o mercado futuro antecipa, o mercado antecipa toda essa movimentação, e aí é que estão as oportunidades. Agora, né, de novo, o que eu tenho de apetite e o que eu tenho de disponibilidade de risco para poder fazer essa alocação. Assim, pode ser que, de repente, caia um meteoro na Terra, de novo, para onde é que vai a taxa de juros? Não sei. Né? O dólar não será mais a âncora de negócio do mundo. Como é que fica? O Claudião aqui tem uma preocupação com China. Ele passou Londres inteiro perguntando para os gringos lá, e a China? E a China? A China espirra e eu perco 5 bi. Exato. Então, a gente tem que olhar todas essas variáveis o tempo inteiro. E dentro da alocação, porque assim, perder e tomar risco, quer dizer, vou inverter. Tomar risco é da nossa atividade. A gente ganha para fazer isso. Paga-se muito, paga-se pouco, é discutível. Mas a gente tem que entregar aquilo que a gente está comprometido e dentro do limite. Se está dentro do limite, eu não fiz nada de errado. O que não pode ser é uma gestão, eu diria, leviana, que os riscos sejam tomados de forma totalmente desproporcionais. Então, eu falo, dentro de um fundo de pensão, dentro de um asset, é questão de disciplina, risco mensurado e processo. E horizonte de longo prazo ou do prazo que você quer. Eu posso falar, eu quero poupar R$500 por mês para comprar um carro daqui a 10 anos. Eu vou usar os instrumentos que eu tenho no mercado para que eu atinja esse objetivo. Não é o contrário. Eu não vou ficar rico, né? Esse é o ponto. Você vai ficar rico trabalhando na sua atividade core. Eu não vou ficar rico, que foi criado muita fantasia e muita ilusão no mercado. Você pega o YouTube agora aí, tem N plataformas dizendo que os caras, eu vou ensinar a você ser trader. Vamos comprar aqui uma barca de sushi, o mercado na cara dele e cancela. Quer dizer, não é aquilo, não é assim, aquilo é ilusório. Eu já falei com a Ambima, a gente já está conversando sobre isso. Aquilo é ilusório, é um objetivo, você vai cumprir o seu objetivo na sua atividade. Advogados, médicos, pega essa poupança e dê para quem é especializado, que vai falar, para que você quer? É para uma poupança, é para você descansar lá na frente, é para os teus filhos, é para isso, é para aquilo, e traça o objetivo limitando o risco para todo mundo. O fundo de pensão é idêntico. Eu te falei que ele ia tomar 80% do tempo, não falei? Sobrou um pouquinho para você, vai, aproveita esse finalzinho. Aproveitando aqui, né, só colocando um pouco do que acrescentando o que o Werneck trouxe,
Há um mês atrás, quem ia falar de bolsa 126, 127 mil, eu nem sei como é que o mercado... Tive nem tempo de olhar o mercado hoje, mas deve estar por volta... Está zerado, 0 a 0. Ninguém há um mês atrás falava que Bolsa Brasil ia fechar perto de 130 mil pontos. Né? Então, por isso que é difícil. Né? Você fala... Hã? Calma, não, tem rally de final de ano. Tem rally de final de ano. Mas, enfim, é difícil saber. O que a gente pode, dentro do que o Werneck falou, é fazer uma gestão, né, de risco adequada, saber que você está lidando com o dinheiro da vida das pessoas, é o dinheiro da aposentadoria, ter essa responsabilidade que é delegada a você. Né? Eu acredito muito, né, no âmbito do Previ Futuro, né, que é o CD, numa gestão ativa, né, falando aqui de renda variável, eu estou falando de crédito privado, eu estou falando de olhar mercado imobiliário como um todo, que a Previ tem uma experiência grande em questões de shoppings, em lajes corporativas, enfim, olhar tudo que está disponível em termos de produto, jogar isso dentro ali da nossa gerência de alocação estratégica e não errar na hora de selecionar o ativo, né, que eu acho que é o principal ponto. Dentro do nosso portfólio, a gente tem de tudo. A gente tem de tudo, você possa imaginar. Imóveis, shopping center, salão de beleza da Dona Maricotinha, né? Você pode imaginar. A gente tem participação direta em empresas, a gente tem private equities, a gente tem gestor terceirizado, eu compro crédito direto. Quer dizer, tem uma gama de todo o universo que tem de possibilidade, que está dentro da regulação, que eu posso usar, a gente usa, a gente avalia. Agora, tudo com critério para saber se é adequado para o mandato que eu tenho em mãos. E isso é assim para todo mundo. Mas sabe tem que que ser eu assim. vou dar uma apertada em vocês aqui nesse À finalzinho. vontade. As respostas foram mais genéricas e está claro para todo mundo que tem N condicionantes, mas se tiver que escolher uma classe de ativos para esse final de ano, para 2024, vamos dizer, considerando as que a gente costuma falar, renda variável, imobiliário, exterior, equities ou renda fixa exterior, qual delas vocês teriam que escolher uma? Se é para comprar ou para vender? É para comprar ou para vender? Essa é a pergunta. André, eu me recuso a responder essa pergunta porque eu não sei. Não, é sério, você olha a Bolsa, de novo, há um mês atrás, estamos batendo 130 mil pontos. Eu poderia falar que Bolsa, entendeu? Porque o Bolsa vai bater 140 mil, vai ter rally de final de ano, como quase sempre tem. Né? Podia apostar em dólar, investimento exterior, o dólar está 4,90, 4,88. Né? Talvez é uma hora boa de entrar em dólar e ganhar 2, 3, 4% fácil, no curto prazo. Né? Não tem, crédito privado, tem um monte de emissão nova aparecendo aí. Então, é difícil, né? É difícil. Né? Diversificação é o nome do jogo, gestão ativa é o nome do jogo. Eu acho que escolher uma classe de ativos, um produto... Uma boa resposta, Werneck. Magno ensaboado, né? Não, mas claro, né? Você não pode dar uma mesma resposta que ele. Não vou dar a mesma resposta que ele, mas só vou adicionar uma coisa que é o seguinte, né? De novo, eu falei desde o início, nós trabalhamos com o imponderável. Né? Então, é difícil falar para você. Eu só vou poder dizer se eu compro ou se eu vendo se eu tiver uma referência. Né? E a referência que eu vou usar vai ser o passado, aí a gente vai discutir múltiplos, a gente vai discutir whatever. Vai discutir várias metodologias, olhando o passado, o comportamento, o gráfico, não sei o quê, porque aqui, de novo, a gente está falando de... Isso aqui é um assunto, às vezes, muito mais psicológico e, às vezes, psiquiátrico, né? Porque precisa tomar remédio. Então, a gente vai olhar em relação a isso. Quando eu olho o histórico, eu acho que nós estamos no momento em que elas estão descontadas. Descontadas por quê? Porque você tem um nível de taxa de juros hoje que é um desconto muito alto. Então, nós estamos falando de 6% de juros reais. Quando você olha para frente, você fala, puta, inflação vai ser 4,5%, 4%, um pouco mais para baixo, controlada. A gente tem um Selic aí na faixa de 10%, 9,50%, nós estamos falando de um nível de taxa de juros de 6%, que está condizente, que o mercado arbitra os seus ativos também. Né? Então, você olha a B, tradando, aí você fala, aí começa a colocar as ponderações. O risco fiscal do Brasil, a arrecadação, né, a discussão no Congresso, todas essas variáveis entram na nossa conta para saber, vale a pena? Então vale, eu vou fazer a diversificação. Eu, de novo,
Markowitz, eu não vou colocar todos os ovos dentro da mesma cesta. Eu vou olhar um pouco de equity, vou olhar um pouco de private equity, vou olhar um pouco de renda fixa, vou olhar um pouco de crédito, de acordo com o mandato que eu tenho. Legal. E a mesma coisa vocês na física. O objetivo que eu tenho principal. Então, Tá joia. eu anexo ao discurso do Cláudio, Tá joia. né, o que é o objetivo desse recurso que está na minha mão. Legal. Tá. Gente, a gente chegou ao final do painel. Acho que a gente conseguiu o desafio aqui de falar para uma plateia de investidores, pessoas físicas, sobre fundos de pensão. E eu espero que vocês tenham entendido melhor o universo aqui da turma dos fundos de pensão. Não é fácil, não, viu, gente? Porque, além disso, eu tenho a gente tem uma coisa que é o seguinte: vocês, da pessoa física, detêm a liberalidade de esse gestor aqui foi mal, eu vou sacar o dinheiro e vou para um outro que veio aqui e fez um pitch de venda diferente. A gente tem um segmento que ele é meio, vamos falar assim, cativo, porque é o cara que está contribuindo junto na Petrobras e na Petros. O custo dele sacar o dinheiro é alto, então ele fica. E aí, quando a coisa dá errada, né, ele taca a pedra na gente. Incompetente. Eu já recebi e-mail, burro é elogio, né? Mas, de novo, o mais importante aqui é que a gente tem também um horizonte de investimento muito mais alongado do que a grande maioria. Por isso que no mundo inteiro que vocês olham, os fundos de pensão, os Estados Unidos, Europa, são os caras que estão sempre olhando, porque a duration do passivo dele é um pouco mais longa. E isso faz com que eu tenha mais espaço para aturar um pouco mais de risco e não ficar no trading, na emoção do dia a dia. Tem desconto? Comprar quando tem vendedor. Isso aqui está muito descontado. Acho que vale a pena a gente colocar. Putz, isso aqui não está descontado, está overpriced. Acho que está na hora da gente realizar o lucro. É isso que a gente faz. Legal. Gente, obrigado. Trígono, obrigado. Um abraço.